Tudo começa no ano de 1847 nos Estados Unidos da América. A 11 de fevereiro, numa vila chamada Millen, no estado de Ohio, Samuel Edison e Nancy Elliott Edison dão à luz o mais novo de 7 irmãos, Thomas Alva Edison. Em 1853, a família de Edison muda-se para Port Hugon, no estado de Michigan. Na escola, Thomas era um rapaz irrequieto, que não parava de fazer perguntas e tinha problemas em aprender. Além disso, recusava-se a fazer as lições, dizia seu professor, Padre Engel. Dada a sua impertinência e rebeldia, Thomas só frequenta a escola durante 3 meses. Por sua vez, sua mãe Nancy, que era ex-professora, toma conta da educação escolar do filho. Thomas começa a aprender então o que lhe mais interessa, ciências. Devora todos os livros da mãe sobre esses temas. Devido à sua incontrolável curiosidade, Thomas constrói um pequeno laboratório de química no sótão de casa, onde, confessa à mãe, fazia por algumas vezes estremecer a casa. No ano de 1876, Thomas, com 29 anos de idade e já famoso por várias invenções patenteadas, motiva-o na construção de um verdadeiro centro de pesquisas em Menlo Park, a Edison Laboratories. Era quase uma cidade industrial, com oficinas, laboratórios, assistentes e técnicos capacitados. Foi aí que Thomas e os seus colaboradores começaram a criar durante os anos seguintes as peças fundamentais para o início do cinema, nome que não existia ainda na época. Nos dias de hoje, damos o nome a essa série de acontecimentos e inventos, a Era do Pré-Cinema. A 21 de novembro de 1877, Thomas inventou o fonógrafo, aparelho que consistia num cilindro com um sulco coberto por uma folha de estanho. Uma ponta aguda era pressionada contra o cilindro e conectados à ponta ficava um diafragma, uma membrana circular cujas vibrações convertiam sons em impulsos mecânicos e vice-versa, acoplado a um grande bocal em forma de cone. O cilindro era girado manualmente, e conforme o operador ia falando para o bocal ou chifre, a voz fazia o diafragma vibrar, o que fazia a ponta aguda criar um sulco análogo na superfície do estanho. Quando a gravação estava completa, a ponta era substituída por uma outra agulha, que fazia com que a máquina, dessa vez, produzisse as palavras gravadas quando o cilindro era girado mais uma vez. Em 1888, Thomas inventa o cinetógrafo, que destina-se a registar imagens animadas. 3 anos depois, em 1891, o seu chefe engenheiro da Edison Laboratories, William Dickson, criou o cinetoscópio, que era um instrumento de projeção interna de filmes. Ou seja, o filme era visto através de um óculo dentro de um caixote de madeira,
o que fez com que Edison invadisse os Nickelodeons, que eram as primitivas salas de cinema na altura, seduzindo milhões de pessoas e enriquecendo rapidamente. Nos finais de 1894 e inícios de 1895, William Dixon concebe o Cinetofone, projeto a que chamaram Experimental Sound Film, filme sonoro experimental. O processo consistia em juntar o fonógrafo e o cinetógrafo, de modo a associar em sincronismo as imagens animadas que se viam no interior da caixa de madeira, que era o cinetógrafo. Com o som gerado pelo fonógrafo, mediante o rodar de um cilindro. Mas Edison abandona o projeto e o aparelho não terá aplicação industrial, ou seja, não será comercializado. Para que isso aconteça, Edison diz que as imagens animadas terão de sair de vez de dentro do caixote para serem projetadas em tela, coisa que não interessa muito a Edison, que ainda lucrava substancialmente com as vendas do cinetógrafo. Nesse mesmo ano de 1895, a 13 de fevereiro, na Europa, mais precisamente em Lyon, França, dois irmãos inventores concebem o cinematógrafo. Invento que convencionalmente é considerado como um instante na origem do cinema. E é aqui neste momento, reza a história, que acaba a era do pré-cinema, dando origem ao cinema. Auguste-Marie Louis Nicolas Lumière, nascido a 19 de outubro de 1862, e seu irmão Louis-Jean Lumière, nascido 2 anos depois, a 5 de outubro de 1864, ficaram conhecidos como os Irmãos Lumière, inventores do cinematógrafo e considerados os pais do cinema. Tudo começa no pai dos Irmãos Lumière, Antoine Lumière. Antoine Lumière era fotógrafo e fabricante de películas fotográficas, proprietário da fábrica Lumière, Usine Lumière, instalada na cidade francesa de Lyon. Seus filhos Auguste e Louis eram ambos engenheiros e passaram a ser colaboradores na fábrica do pai. O pai Antoine reforma-se em 1892, deixando a fábrica entregue aos filhos. A partir daí, os irmãos começaram a dedicar-se à produção cinematográfica. É nesse momento que o cinematógrafo entra na vida deles. A invenção do cinematógrafo tem-lhes sido atribuída erradamente, porque na verdade foi inventada pelo francês Léon Bully, em 1892, que terá perdido a patente por falta de pagamentos de direitos. Tendo sido de novo registada pelos Lumière, a 13 de fevereiro de 1895. Os irmãos Lumière apenas melhoraram a concepção da máquina. Há quem considere o cinematógrafo como um aperfeiçoamento feito pelos irmãos Lumière, do cinetoscópio de Thomas Edison. O cinematógrafo era um aparelho híbrido. Tanto era uma máquina de filmar, como também era um projetor. Tal aparelho permitia registar uma série de fotografias fixas, chamadas tecnicamente fotogramas, criando depois a ilusão do movimento, que durante um certo tempo ocorre diante de uma lente fotográfica, para depois reproduzir esse movimento projetando as imagens animadas sobre um anteparo, ou seja, numa tela ou numa parede. A primeira projeção pública da apresentação do invento ocorreu a 28 de setembro de 1895, na primeira sala de cinema do mundo,
o Éden, que ainda existe, situado em La Ciotat, no sudoeste de França. Mas a verdadeira divulgação do cinematógrafo, com boa publicidade e entradas pagas, teve lugar no dia 28 de dezembro do mesmo ano, em Paris, no Grand Café, situado no Boulevard des Capucines. O programa incluía 10 filmes. A sessão foi inaugurada com a projeção de La sortie de l'usine Lumière à Lyon, ou seja, a saída da fábrica Lumière em Lyon. A máquina não foi comercializada pelos seus criadores, os Lumière. Logo após a sua divulgação e ao impacto que teve, começaram a surgir, tanto na França como na Inglaterra, nos Estados Unidos e noutros países, réplicas do cinematógrafo. A fama do cinematógrafo deu a volta ao mundo, chegando assim a Portugal, onde despertou a curiosidade de um português floricultor e amante de fotografia. No número 125 da rua de Nova Sintra, no Porto, vivia um homem chamado Aurélio Paz dos Reis. Aurélio era um importante comerciante de flores, flores essas que criava no jardim do seu fino palacete, e depois vendia-as na sua loja, Flora Portuense, na então Praça de Dom Pedro, mais tarde na Praça da Liberdade. Era também fotógrafo amador, que gostava de tirar retratos a pessoas do teatro. Explorava a esterocopia, a fotografia em relevo. O gosto pela imagem levou-o a explorar o negócio e começou a vender películas da marca Lumière e Jugla. Vendia também máquinas de escrever Yast e automóveis franceses da marca Minerva. Paz dos Reis formou uma sociedade com o seu próprio cunhado, que era fotógrafo profissional, Francisco Bastos Júnior. A ideia era comprar um cinematógrafo aos irmãos Lumière, com o objetivo de se lançar no mundo do cinema. Contudo, os irmãos Lumière recusaram a venda a Aurélio. Após recusa, faz então como todos os outros, constrói uma réplica do cinematógrafo e registra a patente com o nome de Cinematógrafo Português. Contudo, foi o primeiro português que produziu e realizou um filme em Portugal, A Saída do Pessoal Operário da Fábrica Confiança, em 1896, que é uma réplica do primeiro filme da história do cinema, rodado em França pelos irmãos Lumière, em 1894-1895, La sortie de l'usine Lumière à Lyon. Dia 18 de setembro de 1931 ficou marcado com a morte do pai do cinema português, Aurélio Paz dos Reis. Contudo, no mundo do cinema, a tristeza e a saudade não ficaram por aqui, pois apenas com um mês de diferença sucedeu mais um motivo para a comunidade do cinema estar de luto. Thomas Alva Edison falece no dia 18 de outubro do mesmo ano. Foi um ano macabro para o cinema nacional e internacional, pois a morte de dois dos homens mais importantes do cinema deixou o mundo de rastros.